Obrigada, Luciana. Obrigada a todo mundo que está aqui. Boa noite. Que prazer estar com vocês. Então, a gente vai começar aqui a palestra. Vou chamar o querido Fabrício. Vamos fazer uma dupla aqui. O Fabrício vai trazer alguns questionamentos aqui em relação à pesquisa dele, né, Fabrício? E depois eu vou falar um pouquinho do Grupo Bambulha. Mas a gente não vai se alongar muito para a gente começar logo a apresentação. Então, Fabrício está aqui. Pode pegar esse aqui? Você quer o pedestal ou quer segurar? Não sei, acho que sim. Bom, boa noite a todo mundo que está aqui presente. Está sendo transmitido? Não tenho certeza. Está gravando. Está sendo gravado, ok. Então, boa noite para quem vai assistir depois também, né? Boa noite às crianças, especialmente, que estão presentes aqui. É uma noite sobre crianças, é uma noite para crianças, então que bom que temos crianças aqui, né, para compartilhar esse momento. Queria agradecer, primeiramente, esse convite. Obrigado, Angelita, por ter me convidado para participar nessa edição do Viva Música. Estou super feliz de poder conversar um pouco sobre esse tema que tem me acompanhado na minha pesquisa de doutorado aqui na UFMG. Eu sou o Fabrício Malaquias, estou desenvolvendo uma pesquisa de doutorado na linha de pesquisa da educação musical, sob orientação da professora doutora Helena Lopes da Silva. E esse tema, música para, com e das crianças, como eu disse, é um tema que tem me acompanhado, que tem trazido mais indagações do que respostas, na verdade, mais perguntas, e é sobre ele que eu vou conversar um pouco hoje, vou tentar. Pode passar, por favor, o slide? Eu começo compartilhando alguns momentos da minha trajetória, até para eu me apresentar melhor, né? E para demonstrar um pouco, para dizer como que eu chego nessa pesquisa de doutorado. Eu sou flautista, sou licenciado em música pela Universidade Federal de Ouro Preto. Depois, o meu mestrado foi realizado no Conservatório Giuseppe Verdi de Milão, na Itália. E, mais tarde, no doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, as crianças sempre acompanhando a minha trajetória, música e crianças sempre presentes, né? Tenho podido trabalhar com crianças bem pequenas, desde bebês, e é isso que me traz, essa conversa entre infância, música, arte, é o que me traz até esse momento. Pode passar, por favor? A pesquisa de doutorado que eu estou desenvolvendo está intitulada Música para e com as crianças, confluência das artes e educação infantil. É um título provisório que está sendo modificado, né, até para contemplar outros elementos que têm surgido no decorrer da pesquisa. Por exemplo, a cartografia, que é o encaminhamento metodológico que a pesquisa tem tomado. Então, um título provisório, mas até o momento, né, é este. E a gente busca, com essa pesquisa, então, reconhecer propostas de ensino e criação musical para e com crianças que contribuam para pensar a aula de música na infância enquanto acontecimento artístico, né? O que nos move são reflexões acerca de um utilitarismo na educação, uma excessiva valorização do conhecimento lógico-racional na escola e na sociedade, como apontam alguns autores, né? Ali citados Luiz Kamnitzer, uruguaio, as espanholas Acaso Emerrias, também a Débora Fischer, brasileira, que também se reflete, esse utilitarismo, infelizmente, também se reflete no ensino musical, como alguns autores têm apontado. Cardoso, mas a Fonterrada, Marisa Fonterrada, também já tem apontado nessa questão. É com isso que nós procuramos, a partir disso, nós procuramos pensar essas questões desde a infância, desde o ensino de música para crianças. Pode passar, por favor. A perspectiva que nos permite pensar tudo isso, que nos permite buscar uma aproximação com o universo infantil, é a sociologia da infância, né? Principalmente a partir de um diálogo com autores como Sarmento e Corsaro. É um campo recente que vem se estruturando a partir da década de 90, né, do século XX. Traz uma concepção da infância como uma construção social, uma categoria estrutural da sociedade do tipo geracional, né? Ela
tenta romper com visões tradicionais e biologizantes de crianças que a reduzem a um ser sempre em devir, que um dia culminará no ser adulto. Então, o que a sociologia da infância tenta acrescentar a essa discussão, aos estudos da infância, é que a criança não é um ser em transição, né? É preciso olhar para as crianças porque elas estão fazendo hoje, né? A não ser que a gente considere que todo mundo está em transição para alguma coisa, que os adultos também não são seres prontos, mas que também estão em transição, né, constante. Pode passar, por favor? E a partir dessa perspectiva da sociologia da infância, dessa busca, essa tentativa de uma aproximação com o universo infantil, com características e reais necessidades das crianças, que a discussão sobre música para, com, das crianças se faz necessária. O que eu trago aqui é um recorte, né, são pesquisas em educação e educação musical, em diálogo com a sociologia da infância, o que essas pesquisas têm, onde elas concordam sobre o que seria música das crianças, o que seria música com crianças e música para crianças, né? Claro que algumas dessas pesquisas elas têm aprofundado um pouco mais, outras contribuem diretamente para o tema, algumas desenvolvem conceitos mais específicos, como, por exemplo, a Dulce Martalino, já em 2008, ela traz o conceito de barulhar, né? O Anderson Carvalho publicou recentemente a tese de doutorado dele, na qual ele aprofunda bastante, de maneira muito consistente, essa discussão, né, para chegar na música para o que seria música para criança, produção musical no Brasil para criança. Então, eu trago algumas perspectivas e onde elas concordam, né? Então, elas parecem concordar que esta música se constitui no modo como as crianças criam e reproduzem interpretativamente a partir dos substratos culturais e sociais de que dispõem. Muitos autores e autoras concordam nesse sentido. Isso dialoga muito com o conceito de reprodução interpretativa, trazido pelo estadunidense William Corsaro, né? O que quer dizer isso? Que as crianças não simplesmente internalizam, mas elas interpretam, elas contribuem para a produção de cultura, né? Elas acrescentam a isso, por isso que ele chama de reprodução interpretativa. As pesquisas também dizem, né, que essa música se constitui na experimentação, na interação do corpo com as materialidades, né? Ela é expressão e ela é brincadeira, nesse sentido. A Lídia Ortélio é grande, não só inspiração, mas é referência importante para se pensar a música na infância. Algumas pesquisas apontam ainda que ela se move do concreto para o abstrato, da imprecisão inicial até se estabelecer nos parâmetros da cultura que lhe acolhe, como um processo, né? Pode passar, por favor? Sobre a música com crianças, então, ela parece se estabelecer nas relações intergeracionais, principalmente, né? Entre adultos e crianças. Quando os adultos fazem música com as crianças, né? Ela deveria rejeitar escolhas unilaterais baseadas unicamente nas concepções dos adultos. Infelizmente, a gente tem uma tradição de ensino que é baseada no adulto, né? O adultocentrismo, onde as vozes das crianças não são levadas em consideração. A música, os autores então concordam que a música feita com crianças, ela deveria sim escutar de fato as crianças. As crianças podem contribuir para a educação musical, né? Então, essa música com crianças, ela pressupõe a escuta sensível, requer bom senso e atenção dos adultos, o que fornece elementos para a gente pensar na mediação da experiência musical desde a infância. Bom, a música para as crianças, dentre todos esses trabalhos que a gente tem analisado, menor atenção tem sido dada para a música para as crianças, né? Os trabalhos mais recentes, como eu citei, o próprio Anderson Carvalho, mas a Ana Consuelo Ramos, se detém um pouco mais nesse sentido, né? A música pensada pelos adultos para as crianças, né? Geralmente com finalidades comerciais, né? Se a gente pensar na produção musical, se a gente pensar na mídia, né? Mas ela também pode constituir um espaço para o exercício sensível e cognitivo, se a gente pensar em termos de educação musical, né?
E aí ela poderia, retomando mais uma vez as contribuições da sociologia da infância, essa música poderia levar em consideração os modos próprios de interpretação das crianças. Ou seja, como as crianças recebem o que está sendo feito para elas, né? Seria uma reflexão importante, né? Não só pensar algo para as crianças, mas saber como elas têm recebido, como elas se apropriam disso, né? Poderia favorecer muito a educação musical. Pode passar, por favor? Eu já vou concluir a minha fala, que é breve, é uma discussão enorme essa, mas, como eu disse, ela tangencia a minha pesquisa, então hoje trago apenas alguns elementos. No âmbito da minha pesquisa de doutorado, eu tenho percebido que essas discussões, quando eu falo lá no início de uma leitura artística, pensar a aula de música como um acontecimento artístico, né, para balancear um pouco, né, as coisas, para não permanecer no utilitarismo ou numa reprodução simplesmente de conhecimento, né, outras linhas de força se apresentam como importantes para pensar uma educação musical nesse viés, a partir da arte, para, com, na, da, sobre a infância, né? Porque outras preposições podem chegar aí de forma a contribuir para essa discussão, né? De maneira conceitual. Bom, pensar um espaço, a educação musical, a aula de música, né? Se a gente quiser, como espaço para criação e reflexão, que são características artísticas importantes da arte contemporânea, como alguns autores têm apontado. Lá em cima, a articulação entre docência e fazer artístico, na atuação de professores artistas, ou se a gente pensar em docência artística. Eu acho que, por exemplo, hoje a gente, daqui a pouco, tem uma performance musical para crianças, né, de todas as idades, mas se a gente pensar o que a educação musical poderia também aprender com os artistas que criam, os artistas que estão em contato com as crianças de outras maneiras. Eu acho que essa troca poderia, né, favorecer muito ambos os lados, né? Depois, a apropriação consciente do diálogo entre as linguagens artísticas na aula de música, na perspectiva da confluência das artes, como traz, né, o canadense Murray Schafer, que eu já coloco perto ali de outras formas de expressão, além da linguagem verbal e da escrita, que inclui a musicalidade, mas também o visual e teatralidades, que são características importantes das artes performáticas também. Por isso que esse diálogo se faz cada vez mais importante e essas são as contribuições que eu gostaria de trazer para essa noite. Muito obrigado por esse momento. Obrigado. Passo para a Angelita mais uma vez. Obrigada, Fabrício, pelas suas contribuições, pela sua exposição. Deixa eu pegar aqui, ó, a outra apresentação. Peraí. Tá aqui. F11. Sim, eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre esse projeto, o projeto Bambulha, né, que vai apresentar aqui daqui a pouco, que é um projeto de música para a infância, né, onde a gente traz aí todo esse arcabouço teórico, mas a gente traz aí a prática, né? Então, deixa eu passar aqui. Quem pode passar para mim? Maravilha. Então, gente, o Grupo Bambulha ele é um projeto de extensão aqui da Universidade, da Escola de Música. É um grupo vinculado ao CMI, que tem o propósito, né, de criar músicas para crianças, né? Então, a gente entra nessa categoria, né, de adultos que fazem músicas para as crianças, mas a gente também faz música com as crianças, né? E a gente considera de uma forma muito sensível a música das crianças. Então, por exemplo, todas as músicas que são criadas pelo Grupo Bambulha é um grupo autoral, né? Então, as músicas que vocês vão ver aqui, a maioria são composições nossas, ou músicas de amigos, gente próxima, ou músicas de domínio público, né? Da cultura da infância. Então, a gente se apropria desse repertório
e utiliza ele também nas aulas de musicalização. Então, a gente tem esse trânsito, né, de estar com as crianças em sala de aula e estar também trazendo as mesmas músicas que a gente faz com as crianças em sala de aula no palco, fazendo um pouco dessa transição que o Fabrício falou, né? O artista também é educador, né? Como é que transita isso? Então, a gente procura, nos nossos arranjos, depois vocês contam para a gente se acha que a gente chegou lá, mas a gente procura trazer uma diversidade muito grande. Vocês podem ver que a gente tem um bocado de instrumento aqui. Nessa apresentação, esse espetáculo que chama Casa de Bambu, nós temos um personagem que vocês já vão conhecer, mas a gente traz esses timbres de propósito mesmo, para a gente poder apresentar esses instrumentos, de poder usar eles de formas diferentes. Então, vocês vão ver que, né, embora a gente tenha uma bateria, tem esses, né, a gente sempre vai variando, então nem sempre tem bateria, nem sempre, então a gente vai passeando por esses instrumentos, né, trazendo essa variedade. Todos os arranjos também foram construídos pelo grupo, nos nossos encontros. E a gente traz também essa possibilidade de escuta, lembrei aqui da Beatriz Cristina. A gente tem uma disciplina que também é vinculada ao projeto, que chama Música Infantil e Produção Cultural. A gente já está na 4ª turma dela, o Fabrício está nela esse semestre, está fazendo estágio de docência, trazendo grandes contribuições para a disciplina também. E numa das edições, o ano passado, a gente teve uma música da Beatriz Cristina, que é sobrinha do Estevão, nosso querido Estevão, do CMI, né, Estevão, aluno aqui da licenciatura, que fazia disciplina. E ele, enfim, ela compôs uma música, que, né, foi uma música da criança, só que foi com a criança, porque o próprio Estevão, ele, né, ajudou a harmonizar a música, deu algumas dicas, então passou por esse adulto. E ela traz também a música para, porque a gente trouxe ela em alguns dos shows. Hoje a gente não vai cantar porque a Beatriz não está aqui, porque ela tem que participar dessa música, né? Ela já tocou com a gente, cantando, né? Então, a gente tenta trazer também, né, essa potência da música da criança. Pode passar, por favor. Então, gente, o Bambu, como eu falei, ele é um projeto de extensão, mas a principal atividade, somos todos educadores musicais, né? O Grupo Bambulha, ele surge também nessa demanda da performance dos licenciandos, né, em música. Então, todos aqui são da licenciatura, alguns passaram ou estão passando pelo bacharelado também, mas tem esse trânsito com as crianças em sala de aula. Então, a educação musical é, assim, a nossa mãe, né? E a gente procura trazer no espetáculo essa experiência de educação musical, a partir das músicas, das interações. Então, a gente passeia por esse projeto entre a extensão, o ensino e a pesquisa, né? A extensão, a gente passeia por diversos espaços. Hoje estamos aqui, mas a gente tem apresentado em escolas. Na verdade, o Bambulha surgiu dentro da escola, numa proposta muito inusitada, né? Inicialmente, uma apresentação aqui na EMEA lá de Lisboa, uma apresentação relâmpago, que a gente fez com um repertório comum que todos conheciam, e que depois desse encontro, nós resolvemos, de fato, fazer um projeto, uma banda, e trazer esse repertório autoral, que teve estreia em setembro de 2019. A estreia autoral, né? A estreia do grupo, nesse susto, foi em abril de 2019. E a gente também passeia pela pesquisa. O ano passado, durante a pandemia, no ano retrasado, na verdade, a gente fez uma pesquisa com um grupo nas aulas de musicalização, né, junto com o CMI, sobre as aulas online. Então, a gente vem publicando tanto resultados de pesquisa quanto coisas práticas, né? Temos até um livro. Betânia, você tem algum livro? Não, né? Não tem. Não tem problema, porque a gente publicou um artigo com o grupo no livro Música e Desenvolvimento Humano, que foi organizado pela Betânia e pela professora Diana, em que a gente traz, inclusive, algumas músicas que a gente vai tocar aqui, né, com vídeos, né, descrição das atividades, vídeos. Então, a gente está produzindo assim, esses materiais.
Então, a gente parte da ideia dessa apreciação musical ativa, de trazer esse momento de fruição musical para as crianças e para as famílias. A gente convida todos, né, sempre a participarem conosco do show. O espetáculo ele não acontece sozinho, ele é uma troca com o público o tempo inteiro. Então, a gente também assiste o público. Tem momentos que a gente para bater palma para o público, né, porque essa participação é muito incrível. A criação, né, a gente trabalha então com a composição, os arranjos são todos feitos por nós, e a performance, né, que estamos aqui tocando. Então a gente passeia também pela musicalização infantil, que é, na verdade, o nosso campo de pesquisa, tanto nas escolas regulares, aqui os meninos dão aulas em várias escolas de música, e principalmente aqui no CMI. Vale ressaltar que todos passaram pelo CMI. Agora ninguém está, só eu, né? Mas todos passaram aí pelo CMI. Pode passar, por favor. Quem que é essa criança, né? Que a gente traz aqui, então? Essa criança passeia muito pelo que o Fabrício estava falando, né? Ela é uma criança, a gente considera, gente, que a criança, ela merece o melhor que a gente pode oferecer. Então, a gente vê que, às vezes, as produções de música para criança, às vezes, são muito simplistas, né? Ou trazem poucos instrumentos, mas, sabe, uma linguagem muito simples, acreditando que tem que ser simples, né? Trazendo, isso aqui está assim simples porque é para criança. Mas não, justamente porque é para criança que a gente precisa pensar que tem que ser o melhor possível, né? Assim como os adultos. Então, a gente não diferencia a música, a produção da criança para a produção do adulto. Ele tem que ter a mesma qualidade, porque a criança já é, como disse o Fabrício, né? Uma criança ela já ela não se tornará alguma, ela se tornará, todo mundo vai se modificando, mas a gente não tem que pensar em oferecer uma coisa para pensar no que ela vai ser no futuro. A gente oferece para ela viver o agora, para ela estar fruindo musicalmente o agora, né? Então, pode passar, por favor. Aí a gente pensa, mas então o que é música infantil? A música infantil, ela é um termo que a gente usa, né? Aqui, quando a gente se refere à música para criança, a gente fala música infantil, mas de que forma ela acontece, né? Inclusive, o Anderson, né, que foi citado também pelo Fabrício, ele traz na tese dele que em muitos lugares falam música infantil, música infantil, música infantil, mas tem lugares, por exemplo, em Portugal, eles falam música para criança, né? Então, já tem uma definição mais direcionada, né? Então, pode passar, por favor. O Fabrício trouxe bem aí para a gente, né, a música para criança, que é essa música que o adulto produz para a criança, né? A música com a criança, que ela parte dessa relação, que pode ser uma relação familiar, ou pode ser uma relação em sala de aula. A música da criança, que é quando a gente deixa os nossos ouvidos, né, os nossos olhos abertos para compreender o que aquela criança está fazendo, e as crianças são extremamente criativas. A Betânia conseguiu o livro. Quem quiser adquirir o livro, ele é todo prático, gente. Ele tem QR Codes com vídeos em todos os capítulos com as propostas práticas que ele propõe. Exatamente. Isso, e hoje só temos duas cópias, né, Betânia? Então, quem quiser, aproveita. Fala com a Betânia ali depois, tá bom? Então, gente, a música da criança, que é quando a gente percebe essa música que a criança faz. Eu estava falando, né, que as crianças produzem música o tempo inteiro, né, em casa. Se vocês forem perceber, aqui tem várias mães, pais, né, das crianças pequenas, eles ficam cantarolando, eles trazem nas brincadeiras uma musicalidade incrível, né, e a gente vai percebendo essa música sendo, inclusive, estruturada. É uma estrutura que não é uma estrutura convencional da música, não. É uma estrutura que a criança cria. Tanto é que acaba, às vezes, do nada, né? Aí você olha, acabou. A criança te avisa, acabou. Ela não tem uma finalização, assim como a gente, né, percebe nas composições de adultos, digamos assim. E tem uma outra categoria também, que o Fabrício até comentou, que seria essa música sobre criança. Tem muita gente que produz para criança, talvez isso esteja ali junto, né?
mas que são músicas infantis, mas na verdade elas não estão sendo direcionadas para as crianças. São pessoas, né, são adultos que estão falando, às vezes, na letra das músicas, sobre o dia a dia das crianças, sobre o que elas gostam, né, muito para os pais, né, para isso que os pais vivem, a amamentação, a hora de dormir. Então vocês vão lembrar que tem muitas músicas assim mesmo, que falam dessa relação do adulto com a criança, ou às vezes trazendo a voz da criança, como se aquele adulto pudesse traduzir, né, o que a criança está sentindo, pensando. Né? Então, mas a gente se identifica com essas músicas, porque são músicas que contam histórias do nosso cotidiano enquanto pais. Né? Pode passar, por favor. Então, gente, no Bambulha a gente faz essa produção musical para criança, como eu já falei. A produção musical para criança, ela vem sendo muito discutida no MOCILIC, que é o Movimento de la Canción Infantil Latino-Americana e Caribenha. Que é um movimento incrível, que existe há muito tempo. Né? O nosso professor querido Eugênio Tadeu, que é da Escola de Belas Artes, que aposentou-se, é uma grande referência para nós, inclusive. Ele faz parte do MOCILIC quase desde o início, e já vem se discutindo esse assunto há muito tempo, né? Sobre essas produções e trazendo justamente essas questões. Como é que as crianças estão recebendo isso? Né? Como que é essa produção, enfim. E acho que vale também citar aqui, de novo, a tese do Anderson, porque ele traz... Anderson Carvalho, ele é do Rio de Janeiro, ele, inclusive, participou dessa disciplina que a gente dá aqui, que é Música Infantil e Produção Cultural, quando foi online, né? Então, ele lá do Rio de Janeiro, ele fez também estágio de docência na disciplina, né? Trazendo as contribuições dele, e ele entrevistou na tese dele várias pessoas, tanto as pessoas que fazem música para criança, que estão nesse ramo que é midiático, né, que a gente vê que às vezes tem um apelo assim, midiático, quanto pessoas que, né, têm produções mais independentes, mas que têm um pensamento talvez mais crítico para a infância e para a criança que está ali recebendo aquele material. E também conversou com pessoas da área da educação musical, que são professores, mas que estão ali no dia a dia com as crianças. Então, ele faz ali né, ele encontra muitas coisas interessantes. Então, eu recomendo também a leitura. Pode passar, por favor, para a gente não se alongar muito aqui. Então, gente, aqui tem umas fotinhos do Grupo Bambulha. Esse aqui foi lá no conservatório, mas a gente sempre... essa aqui é a Beatriz, gente, que eu falei para vocês. A Beatriz Cristina, maravilhosa. Cantando com a gente. Ela cantou aí de surpresa, gente. Foi incrível, porque ela não sabia, o Estevão sabia, né? Mas ele falou, não vou falar para ela que ela vai ficar ansiosa. Então, mas ela já está acostumada a cantar, ela canta na igreja, ela já conhece o microfone, ela tem esse trânsito assim. Então, quando chegou Beatriz, você quer cantar a sua música? Ela, quero. E ela cantou, e foi bem bonito, né? Pode passar, por favor. Então, aqui é só algumas fotos para mostrar um pouquinho mesmo desse trabalho que a gente faz. Aqui é numa escola, né? Então você vê as crianças, né, sempre muito participativas. Como eu falei, a gente assiste também o público, né? Então a gente vê as crianças aí participando. Quis retratar um pouco disso também, pode passar. Aqui também foi em escolas, né? Pode passar também. Algumas fotinhos. Essa foi a última apresentação que a gente fez, que foi segunda-feira agora, que foi com a Fernanda. Levanta a mão, Fernanda. A Fernanda também participa do nosso projeto, fazendo o papel da Silene, quando ela não pode estar conosco, é sempre muito bem-vinda também. Então, essa apresentação foi em Diamantina, num projeto que a gente está aqui no CMI, que chama Música na Sala de Aula, que a gente está viajando com o espetáculo para algumas cidades mineiras, nós, o Grupo Bambulha, e o grupo de percussão, né, para levar as crianças para esses espaços. Então, a plateia estava cheia de criança. Pode passar. Aqui é um piquenique musical, teremos piquenique musical, já anotem na agenda. Dia 4 de junho agora, vai ter o Domingo no Campus, a gente participa do Domingo no Campus nessa proposta, né, de piquenique musical, que não é um show, é como um palco aberto. Então, a gente chama as crianças para participarem, a gente chama, né, outras pessoas que tocam com a gente também,
algumas crianças vão cantar ou só pedem a música, algumas famílias pedem. Então a gente prepara assim um repertório, mas só para deixar ali caso precise, porque na verdade a gente vai cantando e trazendo as músicas que eles vão pedindo. Então a participação novamente do público é muito intensa, assim como na sala de aula, a participação do aluno é que faz a aula acontecer. Então a gente também pensa nisso, porque somos educadores. Pode passar. Aqui é mais uma fotinho, pode passar. Então, só para concluir aqui, o Grupo Bambulha, então, tem muitas ações, tem essa criação de espetáculos com as composições próprias, apresentações musicais, então, com a banda completa, que é o que nós teremos hoje, mas também com a banda reduzida, às vezes um carrom e um violão, a gente também faz um som, atividades musicais, como o piquenique, que eu mostrei a foto, e rodas de musicalização. A gente faz também oficina para as crianças. Essas escolas que a gente está visitando, a gente tem feito oficinas com as crianças, além do espetáculo, oficinas com as crianças e oficinas com os educadores daquelas escolas. A gente também faz as pesquisas, também tem a disciplina optativa e está sempre produzindo materiais. Então, não coloquei aqui, mas sigam o Bambulha nas redes sociais para conhecer o nosso trabalho e acompanhar de perto o que a gente está fazendo. Aquele QR Code ali leva para vários links nossos. Então, sigam a gente, estejam com a gente. Maravilha! Eu acho que o que eu tinha para compartilhar era isso.